boa noite. Eu sou a Cristiane Rezende, da TV Livro, um Zoom literário do Grupo Editorial Escortece. A Escortece edita, imprime e comercializa livros desde 1982. Bem-vindos ao Zoom Literário. Este é mais um evento da Semana de Confraternização de Fim de Ano da Escortece 2021. E hoje nós temos o lançamento do livro da escritora Sucânfora, Florada da Cerejeira. O livro Florada da Cerejeira está disponível no site das livrarias Asa Bessa, Amazon e Livraria do Mercado. Olá, Sueli. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Tudo jóia. É um prazer ter você aqui para o lançamento de mais um livro. É um prazer meu estar aqui com vocês e nessa confraternização de final de ano da editora. É uma honra, um prazer. Bacana. Su, eu queria que você começasse contando um pouco para a gente, até para as pessoas que ainda não conhecem você, né? Queria que você começasse contando quem é a Sueli. Então, a Sueli, eu sou de São Paulo, da capital de São Paulo, mas eu moro em Mogi das Cruzes há mais de 30 anos. Sou mãe, sou esposa, mãe, sogra, síndica. Sou formada em letras e dei aula em escola pública, um pouquinho em escola da prefeitura, como contadora de histórias, e mais 28 anos em escola pública estadual, né, no estado de São Paulo. E como professora, né, formada em letras, num dado momento eu tive que me afastar da sala de aula, aí comecei a procurar caminhos para continuar sendo professora, que era o que eu amava fazer, e me descobri contadora de histórias. Então, fiz vários cursos, oficinas, encontros de contadores de história, encontro internacional de contadores de história. Fiz pós-graduação em contação de história e sou contadora de história profissional há 15 anos já. Sou artesã também, aqui atrás tem uns artesanatos meus. Artesã sou desde sempre, acho que eu já nasci artesã. Aliás, desde pequenininha eu já fazia muita arte, né? Mas faço artesanato assim desde de menina mesmo, desde jovenzinha. E sou escritora, poetisa, tenho poesias, contos, crônicas. No meu livro que nós vamos falar hoje tem algumas poesias aí que foram premiadas em concursos literários. Ultimamente eu estou também fazendo um programa de rádio, então eu sou numa rádio web, né, numa web rádio, então eu sou produtora e também apresentadora de um programa, está quase fazendo um ano aí que eu estou fazendo essa atividade de apresentadora, faz isso, tipo de programa. E agora, recentemente, há uns 3 meses, não, deve ter uns 4, 5 meses, eu estou participando de um curso que é Criando Canções. Então, andei fazendo umas músicas aí também, umas canções, e inclusive a poesia que tem aqui nesse meu livro, a gente fez uma adaptação para transformar em música. E é isso. Que bacana, né? Você tem uma vida bem diversificada, né? Com atividades assim diversas, né? Tenho, né? Não paro, não. Até hoje meu genro falou, você não para? Falei, não dá para parar, né? Tem que estar sempre em atividade. Certo. E pela Escortece, você já publicou 3 livros, não é? Começou com um livro infanto-juvenil, certo? Isso. Depois veio o Cheirinho de Chá, não é? Isso. E agora tá Florada da Cerejeira, é um livro de poesias, Isso. certo? As poesias que compõem esse livro, Sueli, elas são recentes, elas foram escritas, né? Recentemente, ou já tem assim uma longa história? Conta pra gente. Então, tem várias poesias aqui que foram escritas até falando sobre a pandemia.
Então, tem várias poesias bem recentes aí. Mas tem poesias, como eu disse, que eu participei de concurso na faculdade e fui premiada. Participei também em concurso do jornal de Poá, da cidade de Poá, e fui premiada. E essas poesias, essa poesia que eu fiz quando eu fazia faculdade já é bem antiga. Tem também poesias que eu fiz em homenagem às minhas filhas ou ao marido. Tem poesias assim que já tem, sei lá, eu não parei para ver não, mas tem mais de 30 anos. E tem as que são bem recentes, Então, bem atuais. tem poesia que ficou bastante tempo ali guardadinha, né? Até você. Sim, Tá. porque assim também, eu escrevi, comecei a escrever, eu não sei dizer qual foi a primeira poesia que eu escrevi, e nem quando eu escrevi, né? Por que eu escrevi uma primeira poesia, eu não sei dizer isso, mas não sei se é do tempo de quem está ouvindo, de quem está vendo a entrevista, mas nós tínhamos no tempo lá de menina, de adolescente, um caderno de recordação, né? Um caderninho de recordação. A gente trocava com os colegas um caderno de recordação e cada um escrevia, né, no seu caderno, no caderno do outro. Então, sempre que eu escrevia no caderno de alguém, alguém dizia: Nossa, como você escreve bem, que bacana o que você escreveu. E acho que foi daí que foi também quando eu fazia algum trabalho de escola, assim, fazia algum tipo de redação, alguma coisa, uma dissertação, uma coisa assim, os professores sempre elogiavam. Então, acho que daí foi surgindo a crença de que eu podia escrever. Eu sei que quando eu fazia faculdade, antes de ser professora, quando eu fazia faculdade, eu trabalhava em banco, então eu escrevi nessa época bastante coisas e lia para os colegas da faculdade, do banco, né? E aí fiquei um bom tempo sem escrever. Depois que eu me casei, escrevi várias coisas. Como eu disse, tem várias poesias aqui que eu escrevi naquela época. Aí me casei, tive filhos, a correria da casa, e dona de casa, e trabalhando fora, eu fiquei um tempo sem escrever. Eu escrevia esporadicamente, assim, um acontecimento como, por exemplo, o nascimento das minhas filhas. No período que eu disse que eu tive que me afastar da sala de aula, que eu voltei a escrever mais assiduamente. E agora, acho que de uns 10 anos para cá, que eu voltei a escrever. Naquela época eu escrevia bastante crônicas e poesias, né? Agora eu comecei a escrever e comecei a escrever história infantil por ser contadora de histórias. Eu ia te perguntar isso, se tem algum período em que você escreve mais crônicas e contos, se tem algum período que você escreve mais poesias, ou se isso está tudo mesclado. Como que funciona? Eu acho que está tudo mesclado. Agora, para fazer esse livro, eu escrevi várias poesias, né? Então, me dediquei mais a isso por conta para poder produzir o livro. Mas eu acho que está mesclado. Às vezes né, um acontecimento, alguma coisa que me fala, um sonho, eu chego em casa e escrevo um conto ou uma crônica, né? E a poesia também está meio que mesclado. Eu não consegui separar isso, sabe? De escrever uma história infantil, um conto, uma crônica ou uma poesia. Fica meio misturado, assim. Só mesmo para a produção dos 3 livros, né? Que eu me dediquei naquele período a fazer aquilo especificamente. Certo. Su, e em que momento que você decidiu que você ia fazer o livro de poesias, né? Então, você já tinha 2 livros lançados pela Escortece, e aí o terceiro veio poesia, e aí em que momento que te deu essa ideia de, não, agora vai ser poesia? Então, na verdade, como eu disse, eu fui classificada em concursos de poesia na faculdade, né, em alguns concursos que eu participei. Quando eu estudava, era mais jovem, que eu comecei a escrever, o que eu escrevia mais era poesia mesmo. E quando eu dizia para o pessoal que estudava comigo, eu vou ser
escritora, eu imaginava que eu seria escritora de poesias ou crônicas. Eu nunca imaginei escrever um livro infantil. Nunca, naquela época eu não pensava nisso. Como eu me tornei contadora de histórias, eu acabei escrevendo várias histórias infantis para contar, né? E aí, sei lá, na empolgação de ser contadora de histórias e de ver, né, a capacidade surgir, de repente, de contar histórias infantis, eu acabei escrevendo o primeiro livro infantil, produzindo, né, publicando o primeiro livro infantil. Mas, desde que eu era jovem, o meu objetivo era escrever. Eu dizia que eu ia ser escritora fazendo poesias e contos e crônicas, né? Aí comecei pelo infantil, acho que mais para sentir como era, para sentir o mercado, para ter uma ideia de como fazer, né, de como ir pelo caminho da publicação. E depois veio o cheirinho de chá, pequenas porções de vida, que é contos e crônicas, né, foi consequência de todo esse processo meu criativo. E o de poesia era o especial, entendeu? Era o mais sonhado, era o que eu, desde jovem, sonhava e acreditava que eu poderia escrever. Olha, que bacana saber disso, tá vendo? Quer dizer, né? O melhor, a melhor parte do bolo está vindo agora, então. Está vindo agora, é verdade. No infantil eu fiquei muito, claro, feliz, emocionada, mas esse daqui é aquele. Ah, olha, interessante, muito bom. Sueli, o seu João Escortese está querendo dar uma palavrinha com você. Tá ok. Ó, vamos lá. Eu não sei se você sabe, Felipe, em 2022 a gente quer continuar com esse projeto da Escortese dos recitais, da leitura, contação de história, porque o sucesso foi muito grande em 2021. Eu já vi que você tem uma excelente dicção, fala muito bem, isso é muito bom para o Zoom, né? Obrigada. Porque às vezes a pessoa, ao falar, o som fica ruim, né? Mas você fala muito bem. Então, um dos meus projetos, por isso que eu estou me dirigindo a você, é convidar autores da Escortese para dirigir os programas, entendeu? Então, por exemplo, você fala, vou organizar uma contação de história. Aí eu quero que o comando, a administração, ela seja feita por um contador de história, depois uma poesia e assim por diante. É uma forma de uma participação maior ainda do nosso grupo, tá? Então, se Deus quiser, em 2022, nós vamos te convidar para que você possa ser uma capitã. Né, Eliakim? Né, Fernanda? Que honra. Né, você merece, Sueli. Você tem fácil comunicação. Os seus leitores, as crianças que escutam suas histórias, devem gostar muito. Então, aproveitar isso, para que você possa ter também um público dentro dos autores da Escortese, tá bom? É isso, obrigada. Eu interrompi, mas é um convite que fica gravado. Não, eu fico muito honrada, muito feliz, muito grata, claro que eu quero participar, e eu já falei em um dos nossos recitais aí, né, que era um sonho que para mim tudo parecia impossível, então hoje ouvir vocês falarem, a Sueli é nossa escritora, é assim, isso soa de uma forma tão acalenta o coração. É assim, não tem como descrever. É muito bacana. A gente tem autores, por exemplo, o próprio Cláudio, que está aí, que sempre participa, que acabaram se tornando amigos da casa, né? Eu tenho autores que eu confesso que nunca vi, nunca conversei, mas tem outros que desenvolveram um amor, um carinho tão grande pela editora, e também os funcionários, né? Todo mundo começa a ficar amigo, todo mundo começa a admirar. E você vê, se não fosse essas apresentações, esse lançamento, a gente não ia conhecer você a fundo, né? O que você pensa, o que você acha. Eu acho que isso é uma oportunidade muito grande. Eu quero que 2022 possa ser um ano muito produtivo para todos nós,
Mas a festa é de vocês que fazem a editora. Olha o Vocês que são vocês fazem, escritores. ó. Olha o que vocês fazem. Eu sou chorona, gente. O Zoom, ainda bem que o Zoom não enxerga, não enxuga lágrimas, né? Eu já atrapalhei demais. Obrigado, viu? Imagina, foi um prazer, uma honra. Obrigado, viu? Sueli, e o Eliakim pediu para perguntar para você como é que andam as contações de história e o seu lado voltado para a rádio, né? Locutora, como locutora. Então, as contações de história. Ontem eu contei uma história. Como o programa de rádio, o título do programa é Prosa e Arte. Então, eu fiz um grupo, né, de colegas aqui, que já tinha um grupo muito antigo aqui de escritores, né, e eu arrebanhei esse povo, não quero colocar só escritores, mas artistas, porque é prosa e arte, fiz um grupo. E nós temos feito alguns saraus, algumas atividades assim, né? E então ontem nós tivemos um sarau de confraternização de final de ano, eu contei uma história. Nesse momento agora está parado por conta da pandemia, né? Então não tem tido assim muitas atividades, mas surgiu uma oportunidade, eu estou contando histórias. Deu brecha, eu estou contando histórias. Às vezes faço também uns vídeos aqui, né? No Dia das Crianças, eu combinei com esse grupo de fazermos uma homenagem às crianças, então fizemos um vídeo, alguns escritores falando umas poesias, e eu contei uma história para fazermos, e lançamos na rede, nas nossas, no Facebook, nessas redes sociais aí, e foi bem bacana. E agora também, com esse grupo, não promovendo, mas assim, ajudando um colega escritor, sábado que vem, no outro sábado, dia 18, é o lançamento do livro dele, também estou ajudando nisso, ele deu entrevista no programa de rádio, e o programa está assim, né, estou aprendendo, mas está muito bacana, eu levo esses meus colegas escritores que vão lançar livros, eu levo para fazer entrevista, tem ex-aluno meu que também está escrevendo, então eu levo e vou falando falei muito já da Escortece lá, dos eventos da Escortece, vou falando coisas assim, eventos artísticos, tudo que está acontecendo por aí na cidade, ou mesmo não na cidade que eu consigo, eu vou falando na rádio. É uma coisa que eu estou gostando bastante de fazer. Eu imagino. E você trouxe um vídeo para a gente, né? Relacionado a uma das suas poesias que está no livro, né? Isso. É um vídeo é uma poesia, né? Está aqui no livro Florada da Cerejeira. E eu fiz um videozinho, até um vídeo que eu coloquei no Facebook, em homenagem, se eu não me engano, ao Dia das Crianças, o ano passado. Tá ok. Vamos assistir, então, esse vídeo? Vamos assistir. Sou cânfora, sonho de menina, observando a pequena borboleta, sonho em... Muito bem, muito bem. É uma graça, né? Essa poesia ela é muito graciosa, né? E a bonequinha aí é minha também, é minha arte. Eu que fiz a bonequinha. E nós estávamos falando lá no comecinho, né, antes da gente começar propriamente dita aqui a nossa entrevista, da beleza que você sempre traz para as capas dos seus livros, né? Então aqui a gente tem, o livro ele ficou muito, muito gracioso, muito delicado, né? E eu sempre tenho a oportunidade de trabalhar com a Sueli durante o processo de produção dos livros dela. Eu sei o quanto ela é atenciosa com os detalhes, né? Já lá no cheirinho de chá também, com as imagens que ela trouxe para compor o livro, são sempre imagens assim que enchem nossos olhos, né?
de contentamento, né? E a capa do livro ficou assim muito bacana mesmo, né? Uhum. E a outra Como do que foi a cheirinho. escolha, Sueli, da imagem, né? Dessa composição do livro? Então, eu não tinha olhos voltados para a cerejeira. A minha filha mais nova ela se casou em 2018 e ela gosta muito da cultura japonesa e das cerejeiras. O meu genro é descendente de japonês. Ela gosta muito dessa cultura e falava muito nas cerejeiras e foi fazer um ensaio fotográfico no Parque do Carmo, em São Paulo, na Florada das Cerejeiras. Foi fazer um ensaio fotográfico para o casamento. Aí que eu voltei, inclusive essa foto da capa foi tirada no Parque do Carmo. Então, aí que eu voltei, né, o olhar para a cerejeira, achei, né, fui procurar pesquisar sobre as cerejeiras. E pus numa parede do meu escritório aqueles quadros que eles são uma composição assim de várias partes, e é uma cerejeira, tem um banco. E estava sentada no computador, olhando para aquele quadro e escrevendo as poesias para o livro. Eu já tinha uma poesia que é Florada da Cerejeira. Eu já tinha, acho que, 2 poesias que falam sobre a cerejeira, mas não, assim, cita a cerejeira no meio da poesia. Pensando no título, né, que eu poderia dar para o livro, olhando para aquele quadro, eu pensei, Florada da Cerejeira. E ficou comigo depois, no momento da criação, da produção, até tive um pouquinho de dúvida, né? Mas até comentei com você, mas foi dessa forma, eu olhei para aquele quadro ali e pensei, Florada da Cerejeira, é esse o nome. Muito bom, né? Foi uma ótima escolha. E tem, inclusive, uma poesia, não é? Tem. Um livro que é sobre a Florada da Cerejeira, né? Isso. Depois do livro que estava pronto, aí eu falei, eu tenho que fazer uma poesia para o livro, para a capa do livro, né? Aí eu fiz a poesia Sakura, Sakura, que é cerejeira em japonês, né? Aí fiz a poesia específica para o livro. Você separou uma poesia para ler para a gente, não foi? Foi. Essa Sakura ou a outra? Eu acho que você poderia ler essa Sakura e depois pode ler a outra também. Ah, tá bom. Então, a Sakura, que foi produzida para o livro. Que grande ensinamento tem aqui? Para sobreviver, um tanto de sombra, outro tanto de sol. Água na medida. Necessita de inverno para florir. Quanto mais rigoroso for, mais flor. Poupando energia para a explosão, perde todas as suas folhas no inverno, preparando a floração. Quando parece estar seca, explode em exuberância e beleza. Encanta a todos com tanta delicadeza. Sua delicada flor se compara à delicadeza feminina. Simboliza o amor, felicidade, esperança e renovação. Essa flor de curta duração revela a fragilidade e efemeridade da vida. Quando suas flores caem, fazem um tapete de inigualável beleza no chão. Adubam a terra para a renovação. Algumas espécies, além da beleza das flores, presenteiam-nos com seus frutos carnudos e doces. Que exuberância! Que espetáculo de infinita beleza sua florescência! Tão misteriosa quanto singular.
Assim são as cerejeiras, quão preciosa lição divina, e em flor tão delicada e pequenina. Então, essa foi feita depois do livro pronto. E assim, né? Às vezes a pessoa, quem não escreve, pensa que é só dom, né? Você tem que ter um dom, talento, mas eu fui pesquisar, né? Como era a cerejeira, como era a vida da cerejeira, para escrever essa poesia. Então, não é só talento, dom, a gente tem que ler, tem que pesquisar também, né? Para conseguir escrever. Né? Certo. Primeiro vem a sensibilidade, né? De você olhar e querer falar sobre aquilo, né? E aí depois entra essa parte da pesquisa que você está colocando. Também. E a outra poesia, você quer ler agora? Pode ser. Então, a outra poesia é Bálsamo da Alegria. Essa poesia sou eu. Ela fala de mim, que eu já comentei, né? A pessoa pode falar assim, mas você não cansa de falar que para você, quando criança, jovem, adolescente, você achava que tudo era impossível? Não, eu não canso, porque tem pessoas ouvindo, não importa a idade, pode ser criança, adolescente, adulto, que não acredita, que acha que é incapaz, que tudo é impossível, né? Então, essa poesia é assim, é a história da minha vida. Foi feita baseada mesmo em tudo que eu vivi, e aí no final da poesia vocês vão ver que é tudo que eu faço, eu coloquei aqui. Bálsamo da Alegria. Se pudesse voltar no tempo, diria para a menininha... Desculpa, deixa eu começar novamente. E essa poesia também foi feita agora, especialmente para o livro. Se pudesse voltar no tempo, diria para a menininha tímida e assustada dessa foto amarelada: sonhe, garotinha, voe na imaginação. Não se apavore com as agruras de agora. Não projete o futuro no que você vê. Ele será surpreendente. É só você crer. Não se apavore com as adversidades. Não se espelhe nas impossibilidades. Nem tudo é o que aparenta ser. Vá em frente, garotinha. Creia no Criador. Ele será seu guia, seu leme, seu condutor. Você chegará para além do que sonhou. O Criador, seu futuro já projetou. Nem sempre haverá flores no caminho. Muitas vezes, as flores terão espinhos. Você terá altos e baixos, mais altos. Como a todos, às vezes irá perder, mas vai superar a dor e vencer. Haverá lutas, separações, decepções e recomeços. Mas no projeto do construtor, seu futuro terá realizações e alegrias. Amor, família, filhas, viagens, passeios, poesias, salas de aula, formaturas, excursões, apresentações, conquistas, programas de rádio, artesanatos, decoração, criação, livros publicados e antologias, batalhas, vitórias e contação de histórias. Receberás do Criador o bálsamo da cura, da unção, da alegria. Terás, por fim, uma bela biografia. Ai, é muito bom, muito bom, muito bom. Sueli, olhando, né, assim, para o seu passado, né, o que você acha, né, ou o que você consegue ver, né, de mudanças da Sueli de hoje para a Sueli criança, né, que você até traz assim belamente nessa poesia, mas o que você diria para essa criancinha, né? Na verdade, você já disse para essa criança todas essas mudanças, mas conta assim para a gente o que é que mudou na Sueli.
Ai, mudou tudo. Porque quando eu tive uma infância bem difícil, né? Pelo que nós analisamos hoje, a minha mãe tinha esquizofrenia. Meus pais se separaram e nós ficamos com a minha mãe. E, assim, uma infância simples, sem perspectiva, não tinha perspectiva nenhuma de vida, né? Achava que nunca seria nada, nunca faria nada. Não tinha, na história da vida da minha família, uma família assim bem grande, tanto materna como paterna, ninguém nunca tinha feito um curso superior, nem primos mais velhos ou tios, ninguém tinha. Aliás, meus avós, meus tios, meus pais tinham lá, alguns nem sabiam ler e escrever, mas não tinham nem a 4ª série primária, né? Então, eu acho assim que eu fui uma desbravadora. A primeira pessoa na história da família a fazer um curso superior fui eu. E com todos os nãos que eu tinha, né? Que eu até ouvia, você não faz nada direito e você nunca vai ser nada. Então, hoje, fazer as coisas que eu faço, chegar onde eu cheguei, é assim, é surreal, é maravilhoso, é o que eu digo, tudo é possível. Até eu tenho aqui a frase nos meus livros, eu procuro passar isso no programa, nas contações de história, nas minhas obras, que só não é possível o sonho que não se sonha. Então, é possível, por mais que no momento, naquelas impossibilidades que eu tinha quando criança, é possível vencer né, alcançar os sonhos, e tem que fazer por onde também, né? Tem que lutar, tem que acreditar no sonho e fazer alguma coisa para realizá-lo. Mas eu diria para aquela menininha, você venceu. Muito bom, isso mesmo. E o interessante é que você traz toda essa história, né? Você fala dessas dificuldades, dessa quantidade de nãos que você ouviu, tudo. Mas a sua escrita, ela é uma escrita leve, né? A gente falou agora há pouco das imagens, que você sempre traz para as imagens a beleza, a delicadeza, mas na sua maneira de escrever também tem muito isso, né? O que você acha que deu esse contrapeso, né? De uma vida assim dura para uma escrita leve? Olha, eu não acho, eu acho que foi a fé em Deus mesmo, sabe? Foi a fé em Deus que mudou minha trajetória e que me trouxe essa leveza. E eu fico feliz de ouvir você falar isso, porque o meu objetivo é trazer leveza mesmo. Nós já temos, assim, principalmente nesse período que o mundo inteiro enfrentou agora, já é pesado, né? Já é muito pesado tudo o que aconteceu. E a vida tem muito, todo mundo passa por lutos e por momentos difíceis, né? Então, o meu objetivo é mesmo levar leveza. E talvez seja pelo fato, né, de ter na infância um peso, eu não quero esse peso, não quero esse peso para mim agora, e não quero levar esse peso para ninguém. Então, às vezes a gente encontra, cada escritor tem o seu estilo, às vezes a gente encontra umas escritas muito pesadas, né? Muito tristes, que deixa a gente assim. Às vezes você lê um livro, assiste um filme, alguma coisa, e fica com aquele peso uma semana, fica meio que traumatizado, não é? E faz parte, né? A gente também precisa desse tipo de coisa. Mas eu quero mesmo levar leveza no meu programa de rádio, nas minhas contações de história, nos livros, é isso mesmo que eu quero, leveza.
Então, tá, você está conseguindo, pelo menos na parte da literatura, que é o que eu conheço, né? Uhum. O seu foco, você está conseguindo atingir o seu foco. Que Eu bom. queria, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o texto da contracapa do livro. Ah, sim. Aí é a Florada da Cerejeira, então, né, como eu disse, eu fui pesquisar sobre a sakura, né, sobre a cerejeira, ver como ela se desenvolve, né? E é uma flor assim que dura tão pouco tempo, né? É assim, a duração da florada é muito curta. E aí posso ler o que está aqui na contracapa? Ou você quer Ah, ler para a gente? não, leia você. Você com a sua voz, né, de locutora vai ficar muito melhor. Não, a sua também está ótima, fica ótima também. Então, para florirem, as cerejeiras precisam passar pelo inverno. É que eu tô como a letra aqui está menor, aí fica, mas eu vou fica mais difícil ler, mas eu vou ler. É só um trechinho. Então eu vou ler aqui, Florada da Cerejeira, porque como eu já falei da Sakura lá, né? Eu vou ler só o finalzinho aqui. Florada da Cerejeira é como a Sakura, um livro forjado após um longo período de espera, após alguns invernos rigorosos, outros nem tanto, após momentos sem o sinalzinho verde da esperança de que um dia poderia florir. Passou por dias cinzentos, nublados, enevoados, ensolarados e iluminados, para finalmente surgir. Então, é bem o que, como eu disse, quando eu fazia faculdade, eu já comecei a escrever, tem até poesias aqui que está citado aqui no livro, que foram classificadas em concursos de poesias. E por muito tempo, como eu disse, tudo parecia impossível, publicar um livro também parecia impossível, né? Era uma das realizações impossíveis. Então, passou por tudo isso aí, por um longo inverno, por muitos momentos não tinha o sinalzinho verde da esperança que um dia ele poderia florir, e foi exatamente isso que aconteceu. Foi algo sonhado, que batalhado, e de Certo, repente floriu. certo. Muito bom. Depois que você decidiu que você ia fazer o livro de poesias, né? Quanto tempo você gastou na organização do livro? Então, lá, tinha a ideia de fazer o livro, o tempo que Uhum. você usou lá, precisou para você organizar essas poesias, separar, revisar, pensar na capa. Você tem ideia de quanto tempo foi tudo isso? Ai, eu não me lembro quando vocês me entregaram o livro em setembro, né? Eu acho que assim, porque eu estava digitando as poesias que eu tenho, essas antigas, eu comecei a digitar as poesias, elas estavam num caderno, eu ainda escrevo num caderno, em rascunhos assim, e essas poesias estavam em um caderno com umas folhas amareladas já. Então, eu levei esse tempo de estar digitando essas poesias e selecionando, né, quais delas eu queria para o livro. As novas eu já escrevo, mas imediatamente também eu já digito, né, eu não vou acumulando, eu escrevo e logo já ponho no computador. Eu acredito que, assim, pensando no livro, talvez uns 5 meses para. E tem várias poesias que eu escrevi já com o livro pronto, né? E eu falava, até você falou para, né? Se eu falava assim, eu escrevi mais uma. Se eu não parar, o livro não sai nunca, né? Tem uma hora que você tem que se. Mas eu acho que deve ter sido uns 6 meses Só nesse na parte de trabalho. organização, Você né? sabe, viu, Sueli? Querida, Foi? eu estou falando, você sabe que você está contando aí o seu processo de escrita, cada escritor tem o seu jeito, né? É. E eu estava lembrando, na hora que você estava falando aqui, eu estava lembrando do meu, né? Eu vou escrevendo,
escrevendo, paro, guardo, escrevo, guardo, ponho título, tenho caixinhas, né? Vou guardando, guardando, guardando. Quando eu encontro o título para mim é muito importante na arte de escrever. Aí eu pego tudo aquilo que eu já escrevi, né? Então eu estou falando de Sabiá, mas o título me obriga a falar de Canário. Eu mudo. Então, aí eu pego tudo aquilo que eu tenho, que teoricamente é tudo diferente, e reescrevo tudo, aí é questão de 4, 5 dias, entende? Então, eu escrevo coisas diversas, e depois que eu tenho um título, que aí sim eu dou um nó só e escrevo um livro inteiro sobre o mesmo perfil, sobre a mesma imagem, né? E cada escritor, outro dia eu estava conversando com o Loyola, ao escrever, ele começa a escrever, e aquilo começa a incomodar e não sabe o que fazer. Aí ele vai lá e abre as portas e abre todas as gavetas do quarto onde ele está. Aí volta para escrever. Aí aquilo continua confuso dentro dele. Aí, à medida que cada texto vai saindo, ele vai fechando uma gaveta. Vai fechando uma gaveta, vai fechando uma gaveta. É tudo automático, né? É tudo louco, né? Porque não tem nenhum escritor normal. Aí, na hora que ele fecha tudo, parece que ele consegue se organizar, aí o livro sai. Né? Olha então, só que interessante. Você deu um depoimento, né? O fato de você escrever à mão é um processo de reflexão. Quando você passa para o computador, é uma outra forma, né? E, às vezes, assim, aonde eu vou, eu tenho um caderninho, uma caneta na bolsa, aonde eu vou, eu estou com esse caderninho, às vezes uma ideia que surge, né? Você põe lá no papel, uma frase que você escutou, você põe lá para não perder, e depois... E realmente, quando você senta no computador para digitar, você aperfeiçoa, entra outras coisas, você pensa em outras coisas. Ele está mostrando lá um bloquinho, mostra ele aqui. E se você o meu está sempre na mão no bolso. Se você não anotar, você esquece. Não esquece mesmo. É verdade. Às vezes um poema inteiro está numa palavra, num sentido. Exatamente, né? Muito é verdade. Parabéns, viu? Muito bacana o seu método de escrita. Que legal, muito bom esse bate-papo, né? A Maria Mortati, que está aqui na sala com a gente, ela quer dar uma palavrinha aí com você. Só vou pedir para a Maria Mortati, ela pode dar a palavrinha, nós vamos aqui abrir o microfone para ela, e aí depois nós vamos para as considerações finais, tá bom? Sim. Bem, renovados parabéns e cumprimentos, foi o título do seu livro, já é muito sugestivo, e ouvi-la falar sobre o livro, e ouvir você lendo o poema e vendo o que você apresenta, renovados parabéns. Deve ser muito lindo pelo que você apresenta. Eu só fiquei com vontade de falar porque você e o João Escortez estavam conversando sobre os modos de escrever. Eu só gostaria de acrescentar um bem moderno, né, do século XXI. Eu uso gravador de voz, vou gravando todos os poemas. Quando eu estou em viagem, eu viajo dirigindo sozinha, então eu vou gravando, depois eu chego, faço a transcrição, e aí o poema, até tem jeito, plataformas, aplicativos úteis para fazer isso depois, transformado em texto, eu não sei, então eu vou ouvindo e vou digitando. Só para lembrar que a gente não perde um minuto da vida, né, Sueli? Quando é poeta, tudo interessa, a gente não pode esquecer. Né? O momento da criação passa depois. Parabéns mais uma vez. Eu já, outro dia eu estava no supermercado e peguei o celular e quem ouve e te vê fala, é doida, né? Mas a gente é muito normal mesmo, né? Mas eu peguei o celular e gravei um trecho lá para depois ouvir e construir a poesia. Mas muito obrigada. Tenho te visto também e são lindas as suas obras também. Muito obrigada, viu? Obrigada.
Tá certo, né? Acabou que nós tivemos aí umas participações bem interessantes falando desse processo de escrita, né? Muito bacana. Agradeço a participação do João Cortese, da Maria Mortati, do Eliakim, todos os escritores que estão aqui hoje junto com você. Su, eu queria que você deixasse, então, aqui as suas considerações finais. Aqui nós chegamos no final do nosso evento, né? Então, fala um pouquinho aí com o seu público, né? Qual a mensagem que você quer deixar para eles? Estava tão bom, que pena. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês, Cris, Eliakim, a Fernanda, o João Cortese, todos, né? A editora, todos aí da editora, né? O Valdir lá, as meninas aí, né? Da capa, de todos, né? Eu vou esquecer nome, então não dá para ficar falando todos. Mas agradecer pela oportunidade de estar falando sobre o livro, sobre mim, sobre a obra. A todos aí que estão me ouvindo, beijo a todos, né? O ano que vem nós estaremos juntos aí, se Deus quiser, novamente, né? Nos nossos eventos. E a quem está ouvindo, quem vai ver essa entrevista mais tarde, eu digo que eu digo sempre, né? O que está aí nos meus livros, na minha biografia. Só é impossível o sonho que não se sonha. Então, que sonhem e que lutem, né, para realizar o sonho, acredite, não tem idade, não importa se é criança, se é jovenzinho. Aliás, eu falei de um evento, de um lançamento de livro que vai acontecer de um colega que é escritor, dia 18, e esse senhor tem 85 anos. Então, nunca é tarde, né, para nós realizarmos os sonhos. E um beijo no coração de cada um. Muito obrigado por me ouvir, por me apoiar, né, a minha família, todos que me apoiam, que me dão forças, que acreditam, né, no meu trabalho. Um beijo no coração de cada um e Feliz Natal, boas festas aí, né, bom ano novo para todo mundo. Que a gente dê a volta por cima de tudo isso. Que bacana. Nós agradecemos aqui a sua participação, essas belas palavras que você trouxe aqui para a gente. Agradecemos também a participação de todos que estiveram hoje aqui com a gente. Só relembrando, então, que o livro da Su Cânfora, Florada da Cerejeira, quem quiser pode entrar lá no site da livraria Asabeca e adquiri-lo, né? Então, é o www.asabeca.com.br. Sueli, muitíssimo obrigada. E obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Eu que agradeço.